Então, no último vídeo, a gente discutiu a ideia de um algoritmo recursivo para resolver o problema da multiplicação de inteiros, usando aquela ideia de quebrar o problema da multiplicação de dois inteiros na multiplicação de inteiros menores ali, correspondentes às metades do mesmo. E a gente analisou esse algoritmo, chegando a uma recorrência, a essa recorrência, que nos diz que o tempo que o algoritmo leva para multiplicar dois inteiros de tamanho n corresponde ao tempo que ele leva para resolver 4 subproblemas de tamanho n sobre 2, mais um custo de uma constante ali vezes n, que é o tempo que ele vai levar para juntar essas informações, uma vez que os subproblemas estejam resolvidos. E aí, como que a gente faz para resolver uma recorrência? Existem 3 maneiras principais. A técnica por substituição, que é o que a gente vai ver agora. A árvore de recursão, que eu acho que dá muito mais intuição do que essa primeira, mas né, vamos lá, um exemplo por vez. A gente vai ver em aulas futuras a técnica da árvore de recursão. E o teorema mestre, que deriva da técnica da árvore de recursão, da árvore de recorrência, e que é uma ferramenta bastante poderosa, como o próprio nome sugere, para a gente conseguir com facilidade ali transformar, dado uma recorrência, saber qual a eficiência que aquela recorrência vai resultar no total ali, qual o tempo daquele algoritmo como um todo. Tá? Quando eu falo algoritmo como um todo, porque pensem, tá? Aqui está focado na função, mas como ela representa o tempo de um algoritmo, pensem que um algoritmo recursivo, ele vai lá, ele recebeu n, sei lá, n é 256. Ele vai quebrar em subprobleminhas em que o n é metade, então é 128. Cada um desses subprobleminhas vai quebrar a sua entrada mais ainda em instâncias que têm tamanho, ali tem inteiros de tamanho 64, depois 32 e assim por diante. Tá? Então, a recursão não para no primeiro nível. Né? Uma função recursiva ela vai repetir esse processo até chegar no caso base. Tá? Então, isso vai desencadear um monte de chamadas recursivas e é difícil visualizar, difícil saber o custo total disso. A técnica aqui de resolver recorrência por substituição é uma das maneiras de conseguir isso. E qual que é a ideia dessa técnica? Tá? Qual que é o princípio antes da gente entrar na matemática? A ideia é a gente começar a explorar essa recorrência, começar a brincar com os números para tentar enxergar um padrão. Então, ela funciona bastante bem, mas ela não é minha técnica favorita, e eu acho que ela não é uma técnica introdutória, porque ela depende da gente enxergar um padrão. E enxergar o padrão correto, a gente pode também enxergar uma coisa que não está lá. Né? Tá, mas para esse caso aqui vai funcionar. Vamos ver juntos aqui, vamos lá passo a passo caçar esse padrão. Tá? Então vamos começar a brincar com a recorrência para tentar enxergar alguma coisa. Eu vou reescrever aqui, olha, t de n é igual a 4 vezes t de n sobre 2 mais uma constante vezes n. E se o n for n sobre 2, né, motivado pelo fato de que aqui eu tenho uma chamadinha para n sobre 2, e se ele for n sobre 2, como é que fica? Vamos lá. Se a entrada for n sobre 2, o que nós vamos ter, a ideia é substituir em todo lugar que aparece o n na chamada anterior, a gente substitui por n sobre 2, né, para ver como que propaga isso. O 4 era uma constante, continua aqui. Aqui vai ser n sobre 2, então vai ficar n sobre 4, mais c vezes n sobre 2. E se eu continuar com isso? Pode parecer meio estranho, mas muitas vezes na computação, na matemática tem isso, sabe? A gente brinca com os números até enxergar alguma coisa que está acontecendo ali. Então, se eu for para t de n sobre 4, vai dar 4 aqui, vezes t de n sobre 4 dividido por 2, 8, mais c vezes n sobre 4. Eu vou avançar só mais uma linha aqui. Tá? Isso aqui poderia continuar para um n arbitrariamente grande continuar para sempre, né? Mas a gente vai fazer só mais uma linha. Então aqui vai ficar n sobre 16 mais c de n sobre 8. Tá bom, deixa isso aí no cantinho, isso vai nos ajudar em instantes, tá? Nós vamos começar agora a desenvolver a recorrência, aqui na esquerda, então. De novo, eu vou começar da recorrência inicial, né? T de n é igual a 4 vezes t de n sobre 2 mais c vezes n. Mas olha só que legal, t de n sobre 2, eu sei escrever em função de t de n sobre 4. Então vamos ver quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Então a gente vai ter aqui, na linha de baixo, t de n é igual a 4 vezes o valor de t de n sobre 2. Quanto que é ali? Abre parênteses, 4 vezes t de n
sobre 4 mais c vezes n sobre 2 mais c vezes n, do lado de fora. Né? Deixa eu destacar aqui que o valor que a gente pegou ali da esquerda foi isso que está aqui dentro dos parênteses, aqui que a gente substituiu. Tá legal? E vamos ver se a gente consegue simplificar isso aqui para tentar enxergar um padrão. Então, o 4 aqui vai passar multiplicando lá para dentro, vai ficar 4 vezes 4 dá 16. Eu já vou escrever 4 ao quadrado, fica mais simples para mim. Tá? Então, 4 ao quadrado vezes t de n sobre 4, mais 4 vezes c vezes n sobre 2, vai ficar 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, fica 2c vezes n, mais c de n ali. Para simplificar a conta aqui, eu já vou colocar logo 3c de n. Tá? Então, só deixando claro o que eu fiz, eu multipliquei o 4 por c vezes n sobre 2, deu 2c de n, tinha um c de n do lado de fora, ficou 3c de n aqui. Vamos deixar esse número aqui, ele vai nos ajudar no futuro ali. Agora, vamos prosseguir. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz antes, olha só. T de n sobre 4, a gente também sabe quanto é. A gente tem ali um jeito de desenvolvê-lo. Vamos ver se a gente enxerga um padrão, uma recorrência. Ela, justamente por ser uma função recorrente, ela repete o mesmo padrão sempre, a mesma chamada. Então, surgir um padrão não é uma coisa muito incomum. Então, nós teremos o que aqui? 4 ao quadrado, vezes, no lugar de t de n sobre 4, a gente vai colocar 4 vezes t de n sobre 8, mais c vezes n sobre 4, fecha parênteses, mais 3 vezes c vezes n. E como que vai ficar isso aqui? Bem, 4 ao quadrado vezes 4, ele vai dar 4 ao cubo, vezes t de n sobre 8, mais 4 ao quadrado dividido por 4 lá dentro, né, se eu multiplicar pelo c vezes n sobre 4, vai sobrar só 4. Então vai ficar 4c de n, mais 3c de n lá fora dá 7c de n. Tá legal, mais um avanço. Vamos fazer mais uma vez aqui. Aqui a gente tem o t de n sobre 8, que a gente sabe substituir também. Deixando muito claro que aqui no lado direito o padrão poderia continuar, só que por hora isso não serviu bem, já está de bom tamanho. Então, vamos lá. T de n é igual a 4 ao cubo vezes, abre parênteses, 4 vezes t de n sobre 16, mais c vezes n sobre 8, fecha parênteses, mais 7 vezes c vezes n. E aí, distribuindo o 4 ao cubo, vai ficar 4 ao cubo vezes 4, 4 à quarta, vezes t de n sobre 16, mais 4 ao cubo vezes c vezes n sobre 8. Bem, vai cortar 4 com 8, vai sobrar 2 dividindo, então vai ficar 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado vai dar 16 sobre 2, vai dar 8. Então vai ficar 8c de n mais 7c de n vai dar 15c de n. Tá? Isso poderia continuar, claro. Mas vamos tentar enxergar um padrão aqui. Eu vou pegar uma outra cor para a gente tentar achar o nosso padrão. Então, vamos olhar aqui nesse último. Tá? E qual que é a dica? A dica é que é provável que esse padrão envolva funções exponenciais, porque uma chamada vira 2 ou vira 4, né? Que 4 viram 16 e assim por diante. Então, é provável que as coisas tenham um padrão exponencial ali surgindo. Tem que ficar de olho nos expoentes, o que eles estão nos dizendo. E além disso, é provável que isso seja função do número de chamadas que eu já tive em sequência. Ou seja, do nível de profundidade que eu estou ali nas minhas chamadas recursivas. Aqui, por exemplo, ó, aqui embaixo, né, vou fazer uma setinha, mas eu já apago, eu já fiz 4 chamadas. Né, eu já fiz uma chamada, 4 níveis. Né, eu estava lá no nível de cima o t de n, que virou 4t de n sobre 2, que virou 4 ao quadrado t de n sobre 4, 4 ao cubo t de n sobre 8, até 4 à quarta t de n sobre 16. Então, o que eu posso enxergar aqui? Eu posso enxergar que eu tenho 4 elevado, 4 é uma constante, né, elevado ao número de vezes que eu desci nessas chamadas, vezes t, n sobre 16. Olha que coincidência, né? 16 é uma potência de 2. Cada vez eu estou dividindo por 2, então eu tenho aqui n sobre 2 elevado a 4. Olha o 4 aparecendo de novo aí, né? Cada vez que eu desço uma camada, eu vou ter uma nova divisão por 2. Então surgiu uma exponencial ali dividindo n, elevado a 4. E aqui fora é um pouquinho mais difícil de ver, mas ainda assim, olha, 15 é 16 menos 1. Então vou dar um chute aqui. Esse é o mais longo, mas a gente vai ver que ele se confirma também.
2 elevado a 4 menos 1 vezes C vezes N. Tá? Vamos voltar. Esse aqui é o mais avançado. Vamos ver se o padrão realmente se sustenta nos anteriores. Então eu tenho aqui 4 elevado ao cubo vezes T. N sobre 8 é N sobre 2 elevado ao cubo. Olha aí o padrãozinho, né? N dividido por 2 elevado ao número de níveis que eu desci ali nas chamadas recursivas. Mais 7, que é 8 menos 1, que é 2 ao cubo menos 1. Vezes C vezes N. Tá legal, o padrão tem uma cara boa aí. Daí a gente tem aqui 4 ao quadrado vezes T. N sobre 4 é N sobre 2 ao quadrado. Confirma o padrão. Mais 3, que é 4 menos 1, que é 2 ao quadrado. Menos 1 vezes C vezes N. E voltando lá em cima no primeiro nível da chamada recursiva, eu vou ter 4 elevado a 1. No primeiro nível, 4 elevado a 1. Vezes T de N sobre 2 elevado a 1. Mais C de N, qual que é o meu padrão? É 2 elevado ao nível menos 1. Olha só. 2 elevado a 1 menos 1 dá 1 mesmo, né? Vezes C de N. Então, para esses níveis que a gente fez a brincadeira, o padrão parece estar se confirmando. Deixa eu só destacar aqui a divisão para não confundir as coisas, né? Então, o padrão parece estar se confirmando e a gente vai escrever ele com mais clareza aqui embaixo. Então, o padrão que eu vou chutar é que depois de vários níveis, ali eu vou ter T de N sendo igual a 4 elevado... Eu vou usar H para ser a minha variável, tá? Depois de H níveis, 4 elevado a H vezes T de N sobre 2 elevado a H mais, abre parênteses, 2 elevado a H menos 1 vezes C vezes N. E, como eu tinha dito, a dificuldade dessa técnica é justamente encontrar o padrão. Então, se ficou um pouco confuso, parem, pausem o vídeo, olhem com calma para vocês enxergarem, tá? Que eu não tirei do nada isso aqui, mas realmente exige um certo treino para enxergar o padrão emergindo ali. Além disso, tem uma ressalva que eu vou fazer aqui que eu não vou aprofundar mais matematicamente, mas que é a seguinte. Em matemática, a gente não resolve as coisas por maioria de votos. Tá? Parece que tem esse padrão, mas isso é suficiente? Não. Esse passo aqui, ele demanda uma prova por indução matemática. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que provar que esse padrão que a gente identificou está correto. Ele não é autoevidente, não é só porque eu olhei e parece que está certo. Tá? Então, para ter certeza que a gente não viu um padrão, né, que a gente não está vendo rostos em nuvens, né, que esse padrão realmente existe, a gente tem que provar isso. Eu não vou entrar nisso agora, tá? A gente vai falar de indução matemática na próxima aula, mas agora eu só vou deixar claro que precisaria ainda desse formalismo aí. Mas vamos supor que está correto o padrão, tá? Para vocês ficarem tranquilos. Eu já verifiquei, eu sei que está correto esse padrão, eu não estou tirando ele do nada. Mas nós temos ali, então, que a nossa recorrência ela se desenvolve dessa forma. Daí vocês podem virar e falar, mas professor, você não resolveu nada, né, caramba? Porque eu tinha uma função ali, t de n, que estava em função de t de n sobre 2, agora está em função de t de n sobre 2 elevado a h. Mas, grande coisa, continuo não tendo a solução para o meu problema original. Mas quase. Por quê? Porque uma hora a recursão tem que parar. Se eu estou dividindo o meu n por 2 a cada vez que eu desço na recursão, uma hora ele vai ficar tão pequeno, ele vai ficar igual a 1, e daí é o caso base, né? Porque daí não tem mais o que fazer. No caso do problema da multiplicação, multiplicar dígitos é uma operação básica, eu não tenho que continuar fazendo recursão, não tenho que dividir isso. Né? E é isso que a gente vai fazer aqui, a continha, olha só. Eu vou observar para vocês que quando n sobre 2 elevado a h, tá? Que foi tirado ali da expressão anterior, for igual a 1, acabou. Isso implica, passando de lado, que quando 2 elevado a h for igual a n, acabou. Né? Quando isso vai crescer desse tanto. Jogando log dos dois lados, eu vou ter, log base 2, eu vou ter que h igual a log de n, indica para mim quando isso aqui acaba. Né? Indica o nível máximo que eu chego. E daí a gente vai aplicar, então, esse h, escolhido a dedo, na nossa recorrência para ver o que acontece. Tá? Vamos ver isso juntos? Então eu tenho aqui t de n é igual a 4 elevado a h, elevado a log base 2 de n, vezes t de n sobre 2 elevado a h, de novo elevado a log base 2 de n,
mais 2 elevado a h, que nesse caso é log de n, menos 1 vezes c vezes n. O que vai acontecer aqui? 4 é 2 ao quadrado. Então 4 elevado a log de n é 2 elevado a 2 log de n. 2 elevado a log de n, dá para fazer num passo só. Aliás, não, vamos fazer um passo por vez. Né? Então é 2 elevado a 2 vezes log de n. T de n sobre 2 elevado a log de n. Ali sim, log base 2. Tá? Quando eu escrevo só LG assim, é um operador ali em matemática para indicar log base 2. Tá? Sempre que eu escrevi só LG, não é que eu esqueci do O, não. Eu estou indicando que é log base 2, que a gente usa muito na computação. Então 2 elevado a log de n dá n. Então aqui vai ficar n sobre n. Mais, de novo, 2 elevado a log de n vai dar n, menos 1 vezes c de n. E o que vai dar isso aqui, então? Bem, a parte de fora, 2 elevado a log de n vai dar n, só que tem um 2 que sobrou lá em cima, né? Então vai ficar n ao quadrado. T de n sobre n aqui é alguma constante. Tá? Eu vou dizer que é 1, só para simplificar. Mas é alguma constante, porque t de n sobre n é t de 1. É o caso base, ele leva tempo constante, se resolve diretamente. E ali fora ficou n menos 1 vezes c de n, que vai ser ali c vezes n ao quadrado menos n. Perdão, menos c vezes n. O importante aqui é que surgiram termos de ordem quadrática. N ao quadrado ali. Isso indica pra gente que o trabalho total que essa recorrência, que o valor total dessa recorrência e, portanto, o trabalho total do algoritmo que ela está descrevendo vai ser da ordem de n ao quadrado. Tá? Deixa eu introduzir essa notação para vocês. Da ordem de n ao quadrado, que é ozão de n ao quadrado, o que eu quero dizer com isso é que vai ser proporcional a uma constante, tá? Eu não calculei ela precisamente porque não convém, vezes n quadrado. Mas o importante nesse momento é, vai crescer proporcional a n quadrado. Mas aí a gente ficou meio triste, né? Porque a gente tinha um algoritmo menos turbulento, menos enrolado, não era recursivo nem nada ali, que fazia o produto bonitinho, como a gente costumava fazer, né? Linha por linha, depois soma as colunas ao longo das linhas, que a gente já verificou que leva tempo quadrático. Então, a gente fez esse algoritmo recursivo, que divide os números e tudo mais, e chegou num algoritmo que leva tempo quadrático também, não deu certo. Daí vem a nossa perguntinha de sempre. Conseguimos fazer melhor? Não é porque uma tentativa deu errado que não dá para tentar outras coisas. A ideia desse algoritmo recursivo é boa, mas ela vacila num ponto, e a gente vai ver que esse ponto pode ser melhorado no próximo algoritmo que a gente vai estudar.